Oi gente, tudo bom com vocês? Ah, Mais um vídeo aqui no Arquideias, né? A gente tá continuando aqui o curso do V-Ray, né? O curso gratuito de V-Ray aqui para vocês. E hoje nessa aula eu vou falar um pouquinho mais do Frame Buffer, né? Aqui do V-Ray, que a gente vai utilizar ele bastante durante as aulas, durante o nosso processo criativo como um todo, né? O que acontece? O V-Ray ele tem vários modos aqui que a gente pode utilizar, como eu expliquei na última aula. Então, se você não viu na última aula, dá uma corridinha lá. Vou tentar deixar aqui no card a playlist para essa série de vídeos que a gente vai fazer. E lá eu detalho bastante aqui o que a gente pode fazer com essas variações, né, do nosso frame buffer, né? Então, lock camera, o batch render, cloud batch render, enfim. Mas o que a gente vai utilizar mais é o nosso frame buffer aqui, tá bom? Então, vamos clicar nele, vamos abrir. Aqui eu já tenho uma imagem que eu dei uma renderizadinha aqui antes. Aqui a gente já vai conversar aqui do lado, né? Então eu vou deixar o espaço aqui só para nossa imagem aqui melhor. E o que vai acontecer, né, com o frame buffer? Eu tirei muita coisa dele, né, para apresentar aqui para vocês, mas ainda assim já tem bastante coisa para a gente ir vendo, né? Então vamos ir vendo uma por uma, tá bom? Bom, o frame buffer, aqui a primeira coisa que a gente vai ter aqui da esquerda para a direita é essa parte daqui do RGB Color e todos esses outros canais. O que são esses canais? Quando a gente vai renderizar uma foto dentro do V-Ray, o V-Ray, digamos que ele vai ter um canal específico que ele vai renderizar, mas ele também vai renderizar os outros. E ou ele pode justamente colocar todos os canais para que você tenha justamente essa renderização na sua frente, né, de uma forma bem realista, ou justamente você pode escolher entre uma delas, por exemplo, o alpha. Eita, ficou tudo branco aqui. Mas o alpha, geralmente para a gente utilizar alguma questão específica em outro software de imagem. Então, por exemplo, o Photoshop. Então, dependendo do canal que a gente vai selecionando aqui, a gente vai ver coisas diferentes, tá? E para funções diferentes que a gente pode utilizar para o tratamento e edição de imagem posterior, tá bom? Então, tô vendo aqui nesses, né? Vocês podem ver aqui o RGB. Os principais que a gente vai utilizar mais é o RGB Color e o Effects Result, tá? Pelo menos nesse curso. Caso você já tenha algum domínio de edição de imagem, eu acredito que para você o canal Alpha seja melhor, né? E do Bump, para utilizar algumas outras funções, como sombras de contato, volumetria, enfim, N outras funções, tá bom? Esses outros canais e como a gente utilizar a imagem desses outros canais, eu vou percorrer futuramente, mas isso ainda vai ficar como uma surpresinha para vocês, tá bom? Mas continuando, então do RGB Color, como a gente está aqui, a gente pode, a gente pode ver aqui que a gente tem o R, né? O nosso G, né? E o nosso B, né? Que são os canais vermelho, verde e azul, né? Que juntos eles justamente a junção deles traz todas as cores dentro do sistema computacional, tá bom? Então, caso você precise só do canal vermelho, você desabilita todos e aí só vem habilita o vermelho, ou do verde, ou do azul, enfim. Ou se você quiser apenas pular logo para o canal alpha, você só vem aqui, né? Switch to Alpha Channel, né? Então aqui. Ok? Sem nenhum problema, né? Aqui a gente vai poder salvar o nosso projeto e aí ele vai definir um diretório aqui, né? A gente pode escolher. Aqui, quando a gente estiver renderizando, então, por exemplo, coloquei para renderizar mais uma vez aqui.
a gente pode simplesmente, caso dê algum problema, a gente parou aqui, a gente pode simplesmente vir aqui e ele vai sumir a tela, basicamente, né? Ele vai limpar aqui a tela para a gente poder fazer mais uma vez. Então, vamos renderizar mais uma vez, né? Só checar aqui se fez o que eu estou imaginando que o programa deve ter feito. Não, não fez. Tudo bem. Ok? Aqui, esse daqui é o Follow Mouse. Eu vou dar um abortar aqui. Ao Follow Mouse. O que vai acontecer? Com isso daqui habilitado, na nossa próxima vez que a gente vai renderizar, a gente vai controlar onde vai ser renderizado primeiro. Então vamos supor. Vamos dizer que eu quero... Ele está começando a renderizar de novo. Quero que renderize aqui, ó, tá vendo? Aí depois vai para cá. E aí o primeiro local que vai ser renderizado é onde está justamente o meu mouse, onde eu estou guiando ele. Aqui renderizou primeiro porque eu estava aqui primeiro, né? Mas é basicamente isso. Esse outro aqui é o nosso Region Render. Então eu vou fazer aqui uma coisinha. Ó, vou renderizar mais uma vez. Essa aula vocês vão me ver renderizando bastante, mas é para vocês pegarem realmente o conceito aqui, tá? Então vamos dizer que eu fiz esse render todo estribunchado aqui, né? Eu vou selecionar aqui apenas essa região do meu render, tá? Vou até deixar aqui um pouquinho menor. Eu vou isolar o meu processo de renderização dentro desse quadrado. Então, quando eu for renderizar de novo, ó, só vai renderizar nesse meu quadrado, onde eu estou dizendo para o programa para ele renderizar apenas aqui, enquanto todo o resto tá justamente nessa outra região. Eu vou dizer para vocês, para tomarem cuidado um pouco com isso, porque caso você tenha uma cena muito grande, que o seu computador vai levar talvez um dia inteiro para renderizar, e você escolha fazer aqui, né, a renderização em nuvem, tomem cuidado para não deixar essa opção habilitada, porque senão você só vai renderizar na nuvem isso, tá bom? Vamos supor que você fez todo o seu projeto, ele está todo certinho, está tudo bacana, e aí você veio aqui, se esqueceu de deixar o Region Render, e você foi lá, deixou a renderização em nuvem rolar, e aí você esqueceu e você vai ver a renderização em nuvem, veio tudo preto aqui, e apenas essa região, né, renderizada. É uma coisa que você deve evitar bastante, tá? Então tomem cuidado com isso daqui, tomem cuidado. Esse aqui é o nosso render interativo. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente der esse render aqui, né, ele vai fazer justamente um processo interativo, né, do nosso render, em que a gente vai poder, eu acredito que, movimentar aqui, vou mudar para isso aqui, e ele vai movimentar junto, e ele vai renderizando em tempo real, tá vendo? Eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui a tela, só para vocês verem melhor. Então eu vou movendo aqui, e vocês podem ver que ele vai renderizando em tempo real, tá vendo? Então, esse é um processo um pouco mais custoso, digamos assim, para o computador, porque se você não tem um processador muito bom, né? Nesse caso, até então eu comentei com vocês que vocês poderiam fazer ou com a placa de vídeo ou com o computador, mas por enquanto aqui, com o computador não, perdão, com o processador. No render interativo, você geralmente vai utilizar apenas o processador, tá bom? Geralmente, mas você pode habilitar aqui a sua placa gráfica, tá? Eu não aconselho muito, eu acho que para isso
eu acredito que o processador é mais que o suficiente, tá bom? Então eu vou dar uma parada aqui, né? E outro, o render interativo é justamente, você não vai, ele já tinha terminado aqui, você não vai entregar assim para o seu cliente, né? Obviamente, tudo cheio de granulado, você vai pegar e enviar uma imagem 8K, não é verdade? Então, não é um render que para produção final seja bem adequado, tá bom? Aqui vocês já entenderam, né? Esse botãozinho assim, que é a você vai abortar o seu render, né? Basicamente você vai parar o render de onde você está. E aqui é justamente o nosso render normal, tá bom? É basicamente isso por enquanto, essa parte aqui mais principal, né, do nosso frame buffer. Agora eu vou começar a falar das coisas que realmente você precisa entender dentro do frame buffer para fazer com que o seu processo criativo, né, o seu processo também de renderização, seja muito mais otimizado e muito mais profissional, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o History, tá? Nosso canal de History. O que é o History, basicamente? O History, deixa eu colocar aqui a cena de volta, e deixa eu ver se também tá com a iluminação certa, porque esse aqui... Ah, tá ok. Esse aqui eu tive um problema com esse projeto bem grande, tá? O que é o History? Basicamente, a gente vai... eu vou renderizar aqui, tá bom? E o History, primeira coisa de tudo, caso ele não esteja aparecendo aí para vocês vêm aqui em Option, VFB Settings, venham aqui em History e apertam Enabled, tá? Isso daqui vai deixar com que essa aba aqui do History seja habilitada e dá um Save and Close, tá bom? O que o History ele é responsável? Basicamente, ele faz com que eu salve essa imagem aqui, ó, salvei essa imagem, e vamos supor que eu vou querer alterar a iluminação. Em vez de 5 da tarde, eu vou colocar 4:30. Algo assim. Vou lá, renderizo, vou renderizar aqui agora. Essa aqui foi a nossa última imagem que a gente fez, tá? Eu vou aumentar aqui. Essa foi a nossa última imagem. E vou aumentar também aqui o History, tá? A nossa aba aqui. Aqui, ótimo. Levou 18,3 segundos. Nossa, essa iluminação ficou boa, gente. Olha. Vou depois pensar dar uma olhada em utilizar essa aqui. Nossa, mas ficou bacana mesmo, hein? Gostei. Vou dar uma olhada depois dessa aqui. Olha só, dando aula pra vocês. E ainda assim também me beneficio. Mas, ó, eu tive aqui, né? 18 segundos. 18,3 segundos. Venho aqui, que é a gente salvar, né, no History. E aqui a gente pode comparar 22 segundos contra 18. E além de a gente comparar o tempo, a gente pode comparar a qualidade entre as imagens. Então, personalizei aqui, coloquei de um lado o A e o B. E eu posso deslizar para um lado, vou ver mais a imagem que eu selecionei como B. Posso deslizar para um outro lado e ver a imagem que eu selecionei como A. Nisso aqui a gente pode comparar justamente as sombras, como elas estão sendo projetadas, a localização de onde elas estão sendo projetadas, se o sombreamento tá demais, se o nosso granulado está assim numa quantidade agradável, possível que a gente possa ver, né? Ou mesmo justamente a quantidade aqui de granulados. Para esse horário aqui, que a gente utilizou de 4:30, você pode ver que tem menos, ou que fica menos saturado do que as das 5 horas, tá? A iluminação de 5 horas. Ó.
é pelo menos menos saturado. Ó, nessa imagem aqui do nosso abajur a gente pode ver também. Ó. Levemente menos. Então o History ele vai fazer com que você consiga comparar suas imagens de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil também. Isso vai fazer com que você não tenha que ficar renderizando várias e várias vezes para você ter que lembrar de como era, entende? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz esse, putz, mas deixa eu ver como fica com as 5 horas. Não, não preciso fazer isso. Eu preciso apenas salvar aqui no History e aí eu comparo, entende? Então é muito bacana. Ó, você pode ver também aqui que nessa imagem, nessa região aqui do sofá, a gente tem uma luz bem projetada aqui nela, né? Enquanto aqui já não tem tanto. E aí eu vou comentar aqui de uma outra coisa bem importante que a gente vai ver também, que é o Color Clamping. Então a gente vem aqui, Force Color Clamping, né? Já tá. E aí a gente vai ver Clamped Colors. Opa! Eu acho que deu uma bugada porque estava naquele modo. Então vem aqui. Ué. Eu acho que não está vendo por conta do próximo item que a gente vai ver, que é justamente, mas aqui o history é basicamente isso, tá? Então a gente pode simplesmente salvar, comparar, ou mesmo se a gente quer deletar uma imagem, vem aqui e deleta do nosso history, que a gente acha que não tem por que ter, enfim, tá? A gente vai vir aqui do outro lado, que vai ser as nossas camadas de layers, né? Basicamente, o que são essas camadas de layers? Os nossos layers, eles vão ajudar muito a gente na hora da gente dar uma leve tratada na imagem, ainda dentro do V-Ray, tá? Então a gente tem aqui o Display Correction, tá? Então a gente pode utilizar aqui, ó, para ver justamente aquela opção que eu estava vendo, que eu vi o Color Clamping, né, que é para ver onde está incidindo mais a nossa luz. Então, por exemplo, onde ela está estourando mais. Como eu tinha falado aqui para vocês, em relação a essa, eu vou salvar aqui de novo. Eu acho que dá para utilizar essa opção aqui. Eu acho que vai dar para ver. Não, não dá. Só pode ser com um mesmo. Ah, não, dá sim, dá sim. Aqui nessa imagem a gente vê que a luz só está estourando um pouco mais ali na almofada, nessa não. Nessa aqui a gente já tem, olha como já está estourando quase no sofá inteiro. Então a gente pode comparar também a quantidade de luz que a gente está projetando para ver se a gente precisa dar uma diminuída nela. Enfim, tá? Vou voltar aqui para o zero que era onde estava, né? A gente tem aqui também a nossa exposição, que aqui é o Highlight Burn, né, que é onde eu tava. Isso tudo também eu vou ensinar, acho que era 0,5, o intermediário. Isso, intermediário. Esse Highlight Burn é justamente a gente apagar esses estourados que tem na nossa imagem, tá vendo? Então se a gente deixar mais ou menos aqui por meio, a gente vai ficar com cheio de estourado. E aqui a gente acaba com esse estourado, tá bom? O nosso exposure, a gente pode deixar ou a nossa imagem um pouquinho mais escura ou justamente mais clara, né? A gente está mexendo basicamente com os parâmetros da câmera aqui, né? A gente também tem aqui o nosso balanço de branco, né? Que a gente pode melhorar ou colocar a temperatura para onde a gente quiser, mais ou menos da imagem, né? Deixando um pouquinho mais fria, um pouquinho mais quente, tá? As nossas curvas, elas justamente, eu não vou mexer porque eu vou dar uma aula aqui basicamente inteira de como renderizar uma cena, e a gente também vai mexer bastante com as curvas. Lens Effects também, nesse momento eu não vou ter nenhum exemplo aqui para mexer com vocês para mostrar, mas o Lens Effect também é de extrema importância.
E esses outros também, tá? Então, essa camada aqui do layers, aqui do nosso lado, ela auxilia muito no processo de pós-produção, sem precisar exatamente de um software de edição de imagem, tá? Já dá aquela melhorada bastante na imagem, mas obviamente não substitui, tá bom? Então, gente, essa aula já está gigantesca, eu já vou ficando por aqui, mas era basicamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês deixarem um gostei, comentarem o que vocês acharam da aula. Se vocês quiserem também me dar algumas sugestões de conteúdo aqui para o canal. Eu estou preparando muita coisa, então eu sugiro a vocês que de verdade se inscrevam no canal, fiquem aqui e aguardem as próximas aulas, porque eu estou preparando muita coisa bacana, tá bom? Então, era isso que eu queria falar e eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Tchau, tchau, abração, até a próxima aula.